A graça e a paz, irmãos. Então nós estamos aqui, retornamos aqui, virtual, online, por um tempo. Não dá para fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo. O índice está muito alto e acredito que nossa cidade chegou no seu auge, no seu pico. Então nós temos que fazer a nossa parte e aquilo que dá para evitar, e nós podemos evitar, podemos fazer um paliativo de igreja nesse tempo até que passe. Então nós vamos ter esse recesso aí de um mês novamente no online, mas acredito que todos nós estamos preparados, nós já sabemos como funciona. Lá no início, lá em março, foi assustador porque era novo, eu não sabia como iria funcionar, os irmãos não sabiam, nós nunca tínhamos passado por isso. Mas agora nós já passamos e agora nós já sabemos exatamente como vai ser, nós já sabemos como funciona e nós já sabemos que é possível. O mais incrível de tudo é que nós já sabemos que é possível, exige um pouco mais de esforço dos irmãos para manter a sua fé, para fazer a manutenção da sua fé, para manter o seu serviço cristão em dia, mas acredito nos irmãos, acredito no potencial dos irmãos. Nosso alvo é chegar no final de tudo isso, com todos aqui aptos, com todos aqui saudáveis, vivos e saudáveis, para que nós possamos dar continuidade à obra do Senhor neste lugar. E enquanto tem esse tempo, nós vamos aproveitando, façam as leituras, revejam os sermões. Uma das coisas que eu estou achando incrível nas lives, nos sermões, nos cultos online, é a possibilidade, na escola bíblica online, é a possibilidade de rever. Às vezes eu vejo a lição da sala de adultos 3, 4 vezes na preparação e tudo, isso é muito incrível. Então nós já sabemos o que é, como é que vai ser, nós já sabemos como é que funciona, e cabe então, nos cabe então a cada um de nós agora tomarmos os nossos vasos e conduzi-los na direção do Senhor, conduzi-los na sua obra, conduzi-los na sua presença. Hoje eu vou ler 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sabe, porém, isto, diz Paulo a Timóteo, que nos últimos dias, ou seja, quando se abreviasse o tempo de Cristo, sobrevirão ou iriam ocorrer tempos trabalhosos, tempos difíceis. Então, eu acredito que nós chegamos nesse tempo difícil, né? Nesse tempo em que fica custoso servir a Deus pela distância do templo, por todas as dúvidas, por todas as incertezas que nós vivemos, pelo dia de amanhã que se torna agora uma luta, uma conquista diária, e nós vamos vivendo dia após dia, um dia por vez, mas tempos difíceis estão chegando. O que nós temos que estar atentos é naquilo que Jesus Cristo falou, de que quando ele olha para os escribas e diz: vocês são insensatos, porque chega a tarde, vocês olham para o céu e vocês sabem dizer se amanhã vai chover ou não, sabem discernir o tempo, mas não sabem discernir o tempo de Deus. Então eu tenho pensado muito nisto, nesse tempo em que o amor de muitos tem se esfriado, e o amor de muitos tem se aquentado, a fogueira tem sido acesa, o fogo tem sido consumidor, não é? Nós chegamos nesse tempo em que muitos não têm conseguido discernir que é o tempo de Deus, que Deus está preparando a sua igreja, que Deus está me preparando, te preparando, não é? É incrível, porque nós temos que rever nossos conceitos, e nós sabemos que não é possível ser cristão sem igreja. Nós sabemos que hoje nós descobrimos, esse tempo nos ensinou que é possível ser cristão sem templo, sem essas paredes aqui, mas sem igreja não. Nós nos reunimos de outra forma. Eu me lembro quando a gente estuda os evangelhos, a igreja primitiva, e que os primeiros cristãos, Roma não permitia que eles se reunissem em templos, e eles se reuniam e eles recriaram a igreja, reunindo-se nas sepulturas dos cemitérios. Hoje, nós não estamos nas sepulturas dos cemitérios, mas nós estamos nos veículos online. Então nós nos reinventamos como igreja, nos reinventamos como corpo, mas a palavra de Deus continua viva, a palavra de Deus continua a mesma, o chamado, a vocação pessoal continua o mesmo. Cada um de nós temos um chamado, temos uma vocação que ela é desenvolvida, que ela é trabalhada no corpo de Cristo, seja presencial, seja online. Uma coisa é fato:
Todos nós desenvolvemos os nossos dons, os nossos talentos no corpo, independentemente do formato, se físico ou se online, mas é no corpo, é na igreja, é no serviço a Deus, é no compromisso com Cristo. Não há mais tempo de ficarmos em banho-maria na vida cristã. Alguns cristãos, algumas pessoas frequentam a igreja, mas não são membros, estão com suas vidas irregulares. Não dá mais tempo, meus queridos. Alguns irmãos são membros já, mas não mantêm as suas ordenanças em dia, não são dizimistas. Não são dizimistas, não são assíduos frequentadores nos trabalhos, sejam presenciais ou online. Estão vivendo como os homens viviam nos tempos de Noé. Lembra que era assim que eles viviam nos tempos de Noé? Eles casavam, davam-se em casamento, festejavam, não eram dizimistas, não eram fiéis aos cultos com Noé, até que a água começou a cair e a porta da arca fez separação entre quem serve a Deus e quem não serve. Então, meus queridos irmãos, independentemente do que nós somos privados hoje, e nós não devemos olhar, Abacuque nos ensina que nós não olhamos as circunstâncias, nós não olhamos aquilo que temos que fazer, nós olhamos aquilo que Deus tem colocado à nossa frente, e Ele tem colocado N possibilidades. Sabe quando a Bíblia diz que as portas da igreja não seriam fechadas, que as portas do inferno jamais conseguiriam travar, fechar, impedir o crescimento, o avanço da igreja do Senhor Jesus Cristo? É prova cabal nesse tempo. A igreja avança, a igreja serve. Sabe uma coisa, uma parábola que sempre me traz à memória nesses dias? É a parábola das bodas, quando o grande rei, ele manda chamar os convidados, porque estava tudo pronto, a festa estava pronta, noivo, mas eles não podiam. Uns estavam construindo suas casas, outros cuidando dos seus campos, outros cuidando de suas esposas recém-casadas, outros cuidando de seus afazeres. E em momento algum, quando Deus, ou o grande Senhor daquelas bodas, manda lançarem todos e procurarem outros convidados, porque aqueles não eram dignos e nunca mais participariam das bodas, em momento algum, o grande rei, ele proíbe, ele fala que não poderiam casar-se, construir casas, cuidar de seus campos. Ele só diz que deveriam estar atentos ao dia, ao tempo, à hora do chamado do grande rei. Deus, Ele não disse que você não pode construir casas, cuidar dos seus campos, das suas fazendas, das suas esposas, dos seus trabalhos, dos seus negócios. O que a Bíblia exorta de Gênesis e Apocalipse é que ao fazer todos esses trabalhos nesses tempos difíceis, você não pode esquecer-se de Deus. Por que você não tem sido fiel? Por que você não regulariza a sua vida com Cristo nesse tempo? Por que você não congrega em uma igreja? Por que você não se filia a uma igreja? Por que você não coloca em dia as ordenanças do Senhor Jesus Cristo na sua vida? Nada é bênção quando você está distante de Deus. O seu carro mais lindo que você conseguir comprar é maldição se você não é dizimista. A sua esposa mais linda que você conseguir conquistar torna-se maldição se você não é fiel a Deus. O seu campo, a sua fazenda, por mais incrível que seja, torna-se maldição se você não é fiel a Deus. E assim vai sucessivamente a todas as coisas na nossa vida. O maior de todos os mandamentos não mudou. Ele continua sendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todos os teus bens, com toda a tua capacidade, com todo o teu ser. Quando todo o teu ser, quando toda a sua vida estiver no altar, sem reserva, todo o restante te é lícito, te é permitido. Claro que algumas coisas não te convêm, mas tudo será te permitido. O que você precisa de fato e de verdade é colocar Deus, o Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar na sua vida, e acertar de fato, de verdade, e de uma vez por todas, a sua relação, o seu relacionamento com Jesus Cristo. Para de viver uma vida capenga com Cristo. Não dá mais tempo, não há mais tempo. O tempo é difícil, o tempo é trabalhoso, o tempo é custoso. O juízo bate às portas, a morte bate às nossas portas, mas a vida eterna também nos chama. Jesus Cristo está te chamando, e você poderá viver uma vida fiel, em dia,
aparada com Cristo ou separada de Cristo. Você escolhe, meu querido. Então, nós já sabemos como vai ser. Nós já sabemos como é que vai ser esse tempo. Cabe a cada um de nós nos fortalecermos, nos entregarmos, nos colocarmos diante de Cristo com totalidade, para que no dia do juízo nós possamos estar de pé diante do Senhor da vida, diante do Senhor da morte. Deus abençoe você, Deus guarde você, Deus faça prosperar o seu caminho. Mas não se esqueça, se você não acertar a sua vida com Cristo nesse tempo, pode ser, há uma possibilidade que chegará a noite onde não se pode mais trabalhar, que chegará o dia e o tempo onde você poderá não mais achar Deus. Deus te abençoe e te chame a acertar a sua vida.